a sua condição favorável, de qualidade, passou, descansou no período da sua gestação, então agora ela vai glorificar o Senhor. Aqui está o menino que veio da sua parte. Lá no templo encontra dois idosos, Simeão. A Sagrada Escritura diz que ele vivia conduzido, estava sempre iluminado pelo Espírito de Deus. E também dessa vez, o Espírito suscitou no coração de Simeão e ele foi ao templo. E lá encontrou Jesus, Maria e José. E ele fez uma oração a Deus. Quando recebeu o menino nos braços, disse ao Senhor: agora, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. A salvação que foi preparada para todos, luz para iluminar a glória do teu povo. Maria e José estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Não foi a primeira vez. A primeira foi quando os pastores visitaram o menino, depois os magos, e agora Simeão. Ele abençoou José, Maria, Jesus. Lembre-se que ele está cheio do Espírito, Simeão. E disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de ânimo, mas também de queda, como de reerguimento para muitos. Ele será um sinal de contradição. Nós lembramos muitas passagens da vida de Jesus. Quando todos estavam prontos para tirar a pedra, ele perguntou: se alguém entre vós não tem pecado, então faça as suas acusações, atire a pedra. E ninguém atirou. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. E finalmente a dor. A Maria, quanto a Senhora, a mãe, uma espada machucará o seu coração, a sua alma. E nós sabemos que logo em seguida também aconteceu. Ela sofreu e muito a dor dos bebezinhos que foram massacrados por Herodes à procura do menino. Muitos bebês morreram do sexo masculino. Depois veio uma outra dor terrível: onde está o meu menino? Você que é mãe, pai, você vê aí no Facebook, está cheio dessas notícias que não são agradáveis. O menino com 12 anos, o menino com 10, a menina com 9, 8, 5, 4, 3, 2, desapareceram. A mãe e o pai estão procurando. Onde está? Com quem foi? Quem os levou? Aconteceu essa dor com Maria, 12 anos. Mas ela vai conformando a sua vida até chegar na idade adulta de Jesus, a dor do caminho do Calvário. A nossa dor, a nossa fragilidade, os nossos pecados, neste rosto visível da nossa humanidade. Ele que veio, mas também divino. Ele vai passo a passo, e no caminho do Calvário recebe por imposição a ajuda de Simão, que não permite que ele fique ao chão. Quase nada. Amanhã temos, hoje a primeira, a sua fala amanhã, justamente nos olhos, quando Verônica percebe que Jesus não consegue nem abrir os olhos, poeira, suor,
sangue, sofrimento. O que seria aquela mulher diante de tanta dor? Mas ela é bondosa. E ela vai com todo fervor para enxugar o que é possível, tirar a poeira aos olhos. E faz isso com delicadeza, ternura e carinho a Verônica. E ela canta: olhem vocês que estão andando transeuntes, vejam, olhem se a dor maior do que a minha, do que a mãe dele está vivendo, a dor do meu Senhor. Olhem aí. Mas ele vai e continua, e a sua mãe nunca o deixa, por uma grande razão: Deus está com ela, é o auxiliador. Por isso que a nossa padroeira, aí diante dos olhos, nós chegamos a essa fotografia que temos da padroeira, é a 14ª estação, quando nos braços da mãe é colocado o menino e dela para o pai, aquele que confiou a Maria o seu filho. Portanto, meus irmãos, aí está esta dor que Simeão disse a Maria, que naquele momento ela colocou tudo ao contentamento, à vontade daquele que de fato convidou ela para ser a mãe do seu filho. Mas também tinha lá a Ana. A Ana é filha de Fanuel. Ela era de idade muito avançada. Para nós hoje não é tanto. Há tantas pessoas com mais idade do que Ana que estão ainda em pleno vapor, trabalhando, vivendo com seus familiares, dando seu testemunho de vida, mas ali para ela era muito. 84 anos. E ela vivia viúva, vivia no templo. Ela teve um casamento muito bom. Fala essa palavra 7, esse número significa perfeito. E ela viveu com o marido 7 anos. Agora se dedica dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ela chegou lá e pôs a agradecer a Deus e a falar do menino para todos que esperavam a libertação em Deus. Depois de cumprir tudo isso, eles voltaram para a Galileia, para Nazaré, sua cidade, e o menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Caríssimos irmãos e irmãs, esta luz que nós acendemos não foi só para nós, foi para todos. Que todos sejam iluminados pela luz que é o Senhor. Você que constantemente, ontem mesmo, o Hélio foi batizado, e nós, aqueles que estavam aqui na missa das 18 horas, entregaram para o Hélio, que já é adulto, ele é um médico, e ele vai estar aqui também na quarta-feira, ele é o socorrista do SAMU, e vai dizer um pouco das dores daquele que ele encontra na família, e outros todos que ele encontra neste tempo do seu serviço, uma obra de Deus na vida dos médicos, em favor de todos nós, para aliviar o nosso sofrimento e dar um novo ânimo para a nossa saúde. E quando nós entregamos a ele ontem a luz, todos os irmãos que estavam aqui pediram: receba. Não é uma luz qualquer, mas a luz de Cristo. Receba. Receba a luz de Cristo. Que essa luz possa iluminá-los. Por isso, cuidai, pai, mãe, padrinho e madrinha, para que esta luz tenha cada vez, pela sua fé em Deus, mais fulgor entre vós. Não lhes falte a luz de Cristo. O santo batismo é a nossa primeira iluminação. Somos homens e mulheres da luz. Por isso que nós não queremos as trevas, não nos interessa.
E nós queremos pedir encarecidamente, meus caros irmãos e irmãs, que não nos falte esta graça benevolente do Senhor nosso Deus. Você escutou, e com isso nós terminamos, que Ele, o Senhor Jesus, assumiu a nossa identidade, a nossa natureza humana, para apresentá-la a Deus. Porque Ele não veio em auxílio dos anjos, mas dos descendentes daqueles que acreditam, dos descendentes de Abraão. Por isso, devia tornar-se semelhante em tudo aos seus irmãos. Preste atenção no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. Quando for rezar, diga assim: Pai nosso. O Pai nos pertence, Ele é o nosso irmão, em tudo igual a nós, diz a carta aos Hebreus, menos no pecado, para ser um sacerdote misericordioso. E nós perguntamos, como estava lá no comentário inicial da bênção das velas, a misericórdia está sentada à direita de Deus. O apóstolo Paulo diz: por que ele está aí? Para defender a causa dos seus irmãos. O apóstolo ainda nos lembra: se um de nós porventura é pecador, volte-se ao seu Senhor. Lembre-se que o Espírito Santo estará lá para nos defender, porque somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E o sacerdote misericordioso foi fiel no serviço de Deus, quando expiou todos os nossos pecados, porque Ele próprio foi provado pelo sofrimento. Pode socorrer aqueles que sofrem provações. Entende-nos, sabe da nossa vida. Você olha para a barriga de Jesus ali na cruz e vê essa barriga cada vez mais encostando as costas, e você diz: por que está assim? A necessidade de respirar. Tenho sede. Ele estava pendurado na cruz, comprimia os seus pulmões, não conseguia respirar. É tudo que eu necessito. Pergunte, meus caros, a um homem, a uma mulher que está nessa situação, ele não lembra nem do que ele tem, nada, nem se ele está nu, se ele está pelado, com roupa, sapato, nada disso. Ele vai lembrar unicamente do ar, que é totalmente gratuito. Ele precisa respirar, ele está ali, e ele pede aquilo que nós não criamos, que nós não fabricamos, que nós não produzimos. Pede a criatura de Deus: sejam misericordiosos para comigo, tenham compaixão de mim. Então ele entende e tem compaixão de nós. Tenho sede. A água é a criatura de Deus, não foi criada pelo homem, mas não recebe a água. Então esta barriga que aí está lembra esse sofrimento terrível, profundo, capaz de fazê-lo delirar na cruz. Por isso que os nossos delírios, as nossas lamentações, são todas iluminadas pela compreensão do Senhor, que tem compaixão de nós. Pai, por que me sinto tão só, tão desprovido de tudo? Por que me abandonastes? Quantas reclamações que nós ouvimos, com muito crédito, de grande segurança,
para aqueles que reclamam: Pai, Pai, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Mas ela confiança inabalável no auxiliador. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não tem outro caminho, é o caminho da luz. Que o Senhor nos ilumine e que nós tenhamos, meus queridos irmãos, a graça de dizer: eu sou membro da igreja onde Cristo, o ungido de Deus, é o pastor por excelência, não há outro. Ele é o meu Senhor e Salvador. Somos membros, estamos intimamente ligados a Ele pelo santo batismo. Que nós tenhamos uma novena agradabilíssima e que seja de grande conforto para aqueles aos quais destinarão as nossas orações, os que estão em tratamento de saúde, e para nós também, porque todos os dias nós necessitamos do médico dos médicos para curar a enfermidade do corpo e da alma. Que a Senhora da Luz, a Senhora da Candelária, a Senhora das Candeias, a Senhora dos Navegantes, a Senhora da Piedade, interceda por nós, também o bem-aventurado São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,